thought Boa tarde, Podpreves! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Café Previdenciário SLZ. É com grande satisfação que eu e o meu amigo Dr. Osmar Neres damos início a mais um de nossos episódios. Estamos hoje no 9º episódio, chegando próximo do 10º episódio, que vai ser o nosso próximo encontro. E com grande alegria, pessoal, a gente vem trazer aqui agora mais novidades do direito previdenciário, tá bom? Lembrando que hoje é um dia diferente, porque vamos tratar de um assunto que ele tem uma carga de complexidade, é a parte mais, vamos dizer assim, mais tumultuosa do direito previdenciário, se não a mais difícil, tá bom? Porque a gente vai tratar aqui de aposentadorias especiais e daqueles profissionais que atuam em nosocômios, em ambientes hospitalares, os profissionais da saúde, tá bom? Lembrando que os profissionais da saúde aqui, pessoal, não se restringe ao médico, ao técnico de enfermagem, ao enfermeiro, ao auxiliar de enfermagem, abrange também todo aquele profissional que trabalha ali dentro do nosocômio, dentro do hospital, dentro de um posto de saúde. Todo mundo que está próximo dos agentes biológicos, dos agentes químicos que podem gerar contaminações, tá bom? E é com grande satisfação que a gente vai falar aqui sobre esse tema que é tão instigante, que é cheio de variáveis e que a reforma trouxe grandes mudanças, né? Trouxe aí um impacto muito grande, né? na legislação. Houve uma alteração significativa para o que acontecia, mas há também as regras de transição. E a gente vai estar conversando aqui um pouco sobre esse assunto. E lembrando que agora, bem recentemente, né, acerca dos profissionais da saúde, em especial aqui me refiro aos médicos nesse ponto, que são, na grande maioria, contribuintes individuais, houve uma afetação por parte do STJ de um julgamento que ainda vai acontecer, ele só foi afetado, é um repetitivo, portanto, que haverá de ser consolidado pela 2ª sessão do STJ e que vai dirimir aí sobre a aposentadoria especial desse profissional contribuinte individual. Aí, claro, vai pegar agora, não é apenas os profissionais da saúde, os médicos, mas vai pegar também engenheiros, todos aqueles que são contribuintes individuais e que querem ver reconhecido o tempo especial. Mas isso vai ser para um próximo encontro. Aqui a gente só queria noticiar o tema da afetação que ocorreu agora bem recentemente, neste mês de novembro, tá ok? Dá as boas-vindas aí, doutor Osmar Neres, aos nossos Podpreves. Olá, nossos Podpreves. Mais uma vez, é com satisfação que nós vemos aqui para entregar para vocês mais atualização, mais conteúdo jurídico da nossa querida área previdenciária, né, doutor Geraldo? É isso aí. E hoje o nosso tema é cuidar de quem salva vidas. As aposentadorias especiais dos profissionais da saúde. Um tema bem interessante e bem polêmico, viu, doutor Geraldo? Esse tema de aposentadoria especial, que é o que eu falei já em outros episódios, é o que eu gosto de tratar muito. A parte de aposentadoria especial é uma parte bem técnica e bem tumultuada. Ela é cheia de regras, ela já passou na legislação por diversas mudanças, doutor Geraldo. Vários decretos já passaram, tá, por aí e que vieram trazer modificações nas regras. E o que a gente vai trazer aqui um pouquinho, esmiuçar, para que vocês possam aí entender, para que vocês possam ficar antenados e atentos. Porque é o que eu falo, a previdência é planejar. E quanto mais cedo você planeja, quanto mais cedo você começa a verificar a sua área previdenciária, que isso deveria ser dado em escolas. Você fazer o planejamento previdenciário, o planejamento econômico, que algumas escolas hoje já vêm trazendo ali um planejamento econômico financeiro, né? Mas não de previdência. Então, é muito importante a gente saber e planejar a nossa vida previdenciária, o nosso futuro. Daí a importância, né, doutor Osmar Neres, de um advogado ali para poder instruir essas pessoas, né?
A advocacia ela tem um importante papel, pessoal, nesse sentido, né? É saber. Atualmente, a gente vive constantes mudanças, né? O tempo todo estão surgindo mudanças no direito previdenciário. E bem acelerada, viu, doutor Geraldo? Muito rápido, né? O que acontece. Rápido. E a gente tem que ter sensibilidade, pessoal, para poder estar próximo da matéria, mas estar próximo com propriedade, né? Às vezes, ali você ouve falar, né? E a gente tem que tomar muito cuidado, doutor Osmaneris, com o que se vê e se ouve nas redes sociais, né? Porque a gente sabe que a rede social, ela pode propagar informações que elas não são úteis, né? E que também não são verdadeiras. Não são verdadeiras. Então, isso no dia a dia, eu recebo muito no WhatsApp de clientes, de pessoas que conhecem, de perguntas, até aqui do nosso próprio Café Previdenciário, lá no nosso Instagram, chega perguntas pra gente e a gente sai respondendo. Essa semana nós respondemos diversas lá no nosso Instagram, tá? O pessoal manda lá o directzinho fazendo uma pergunta e a gente vai esclarecer. E às vezes é passado, doutor Geraldo, uma informação que ela não é totalmente verdadeira, tá? Às vezes uma informação que já mudou de uma legislação antiga. Então, o direito previdenciário, eu falo, aquela brincadeira que eu faço. Você dorme e acorda, ele já mudou. Já tem uma mudança. Né? Então, se a gente for ver, essa semana mesmo já tiveram mudanças aí, que vai ser pauta de um novo episódio. Sim. A gente já falou do BPC com o doutor Tiago, no episódio... Que já teve mudança depois. No episódio retrasado. E essa semana já tem novidades no BPC... E essas novidades não são muito boas aí. Mas esse não é nosso tema de hoje. Sim. Mas é só para que a gente ilustre, para que possa ver que as mudanças no direito previdenciário é com grande constância. É isso mesmo. Daí a ideia de ter alguém com conhecimento técnico para tratar desse assunto. Doutor Osmaneris, agora nos fale aqui. A gente fez aqui, pessoal, uma breve reunião para poder saber como iríamos trazer aqui para você que está aí nos ouvindo. Quer trazer uma história. A gente quer trazer aqui uma história inspiradora para poder fazer com que você entenda qual é a razão de ser de questões relacionadas à aposentadoria especial dos profissionais que militam aí em nosocômios, em unidades hospitalares. Eu não vou falar aqui só de profissionais de saúde, porque dentro do hospital nós também temos o servente, que trabalha na limpeza. Outras atividades que possam estar lá exposto aos agentes nocivos que a gente vai trazer, né? Perfeito. Então, doutor Geraldo... Conte a historinha aí pra gente, doutor. Eu quero contar uma historinha de uma enfermeira, né? Ela trabalhou diversos anos na rede pública de saúde, em hospitais, em postos de saúde, mas a grande maioria da vida dela, do trabalho, também não só na rede pública, tá? Mas também ela tinha jornadas na rede pública e na rede privada. E é que a grande maioria que se tem dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem, dos médicos, eles saem de um plantão para o outro às vezes. Então trabalha de manhã num hospital tal, trabalha à tarde no outro hospital, trabalha à noite num posto de saúde e aí vai, tá? E aí, nesse caso, dessa historinha prestem atenção, era enfermeira. Ela trabalhava na rede pública e também trabalhava na rede privada. E ela trabalhou, doutor Geraldo, por mais ou menos uns 27 anos na área de enfermagem, cuidando e salvando vidas. E aí ela começou a trabalhar cedo. Se formou, tinha ali uns 20 e poucos anos, 25, 26 anos. Trabalhou ali, como eu falei, uns 26, 27 anos ali. Só nessa atividade, que é uma atividade especial, que está exposta a agentes nocivos. São agentes, em regra, agentes biológicos. E se ela trabalha lá na UTI, ela fica exposta também a ruído. Porque na UTI fica aquelas máquinas todo tempo ligadas. E para quem não conhece, quem ainda não foi num hospital, num centro cirúrgico, numa UTI, né, a UTI principalmente, o barulho ali é enorme. Tem até em alguns hospitais aqueles aparelhos de medição de dosímetro para poder ficar verificando, para poder apurar o pico desses ruídos, de né? ruído. Por conta dos aparelhos, que são muitos, que tá lá e tudo exposto, pitando, né? E aí fica aquela zoada ali na constância, né? Então, ela teve ali uma habitualidade, uma permanência na exposição, não só dos agentes biológicos, mas também de ruído.
E aí, ela passou na vida toda trabalhando. Alguns hospitais, doutor Geraldo, em que ela trabalhou, inclusive fecharam. Não existem mais. Isso é um grande problema. Algumas clínicas médicas que ela tinha lá, que ela fazia sutura, fazia coisa, ela fechou. E aí, essa profissional de saúde, doutor Geraldo, ela passou por um percalço para se aposentar. Conseguir documentos. Para conseguir os documentos. Então, ela passou por um calvário. E daqui a importância da gente trazer nesse tema essas histórias para a pessoa se reconhecer nisso. Para você que é profissional de saúde, para você que é médico, técnico em enfermagem, enfermeiro, auxiliar, radiologista, dentistas também, e outros mais, né? Passam por isso. Eles cuidam das nossas vidas quando a gente precisa, a gente está doente, mas às vezes se esquecem até de si, até de ver a questão previdenciária para quando chegar o momento para se aposentar. E aí, trazendo essa historinha, o que aconteceu? Ela chegou e quando ela completou lá os 25 anos, ela disse assim, eu vou me aposentar. E foi e pediu para o INSS a aposentadoria dela especial. Por que é a aposentadoria especial? Porque ela traz regras especiais, uma regra diferenciada de tempo para alguns profissionais ou para aqueles que estão expostos a agentes nocivos. E aí ela tinha mais de 25 anos já e ela pediu. E o INSS fez o quê, gente? Negou o benefício. Negou o benefício. Mas por que ele negou o benefício? Esse é o ponto. Ele negou o benefício dela porque ela não tinha ali, ela tinha ali um período de enquadramento de função, que a gente vai falar da categoria profissional, mas que a lei previa nesse período. E depois ela passou de não ter mais, que nós vamos esmiuçar. E depois passou a ter exigências de formulários próprios que trouxessem a psicografia e os agentes nocivos. E com algumas outras especialidades que tem que ter nesses formulários. Que de 2003 para cá, doutor Geraldo, do formulário próprio, que muita gente às vezes fala assim, tem que pegar o PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário. E aí, o que aconteceu com ela? Ela não tinha esses formulários próprios, o PPP, para se aposentar de todo o período trabalhado. Porque tinha um hospital que fechou, faliu, ela foi demitida e não pegou o PPP, não forneceu. Alguns outros POD-Preves, e doutor Geraldo, nesses PPPs não estavam preenchidos da forma correta. Ele não trazia aquela psicografia que ela exercia de fato. Não trazia lá a menção do agente nocivo, que seria o agente biológico, que geralmente está nas casas de saúde, é o quê? Não tinha... Fungos, bactérias, protozoários, vírus. Perfeito. Muitas das vezes não tinha uma regra de formalidade atendida. A identificação do responsável do responsável técnico que tem que estar lá, era o outro ponto que eu ia trazer. E aí, várias dessas histórias dessa enfermeira, olha o percalço que ela passou. É, muito difícil. Né? E aí é disso que a gente vai tratar. Perfeito. Mas eu vou logo dar aqui o resultado. Ela conseguiu se aposentar. Mas ela só conseguiu se aposentar depois de provas e outros meios de instrução processual em que ela teve que passar para poder conseguir se aposentar. Perfeito. E é sobre isso o tema de hoje, doutor Geraldo. Legal demais. Lembrando assim, né, uma coisa que a gente tem assim na prática previdenciária, que eu vivo todo dia ali, na hora de examinar a prova que nos é apresentada, é que a gente tem o segurado, quando ele vai fazer a apresentação do meio de prova, nós temos 2 critérios de exame da prova. O primeiro critério é o critério formal. O segundo é o material. O que é o critério formal, né? É aquele exame para saber se a formalidade do documento atende às regras da gestão normativa. E como bem o doutor Osmar Neres acabou de nos falar aqui, essas regras de formalização do documento, elas, da mesma forma que a legislação previdenciária, ela evolui, ela passa por alterações, a regra de formalidade da documental também muda, né? E aí a gente tem um histórico, né, acerca dos formulários do INSS. Lembrando que o perfil profissiográfico previdenciário, né, você aí que nos assiste, ele é um formulário do INSS, tá bom, gente? Não entendam que esse documento é do empregador, não é não, tá?
Quem assina é o empregador, mas o formulário é do INSS, que é previsto dentro de uma instituição normativa a sua regulamentação. Tá lá nas... Perfeito. Existe um dever legal de sua apresentação que está na CLT, né? No momento da rescisão do contrato de trabalho, é obrigatório a entrega desse documento por parte do empregador. Eu trago mais. Não é só no momento da rescisão, porque ali é quando você vai pedir. No momento que você vai sair da empresa, você vai pedir. Ele não pode se negar, né? Ali, mas hoje, doutor Geraldo, ele pode ser solicitado a qualquer tempo, sob pena, inclusive, de multa da empresa. Perfeito. Dela ser multada. Então, se você quiser pegar, você aí que é profissional da saúde, já quiser fazer prova, já quiser pedir agora, você vai pedir para a empresa, vai no RH da empresa. Faz formalmente. Tá? E aí você faz a solicitação e a empresa não pode vir aqui e dizer assim, não, eu só vou entregar quando eu te demitir ou quando tu sair da empresa. Não existe mais isso. Depois vai restringir, né, isso, o acesso ao benefício. Inclusive, está na instrução normativa do próprio INSS, nas regulamentações, e que é passível de multa. Perfeito. Cuidado, empresas aí. Se você está fazendo errado, presta atenção aqui no nosso podcast e já começa a atuar de forma correta para que evite o quê? Sanção administrativa de multa. Senão vai ter que contratar advogado para fazer a defesa. Vejam aí como a seara previdenciária ela se mistura com a trabalhista, né? Há um dever legal de exibição do documento, né? Até porque aquele empregado, ele está no meio de um vínculo empregatício e que o tempo de contribuição especial dele já pode ter sido suprido. Basta apresentar o PPP daquele vínculo que está em andamento e ele vai ser o suficiente para poder conceder o benefício. Daí a necessidade da empresa não negar a entrega do formulário quando requerido pelo empregado. E que na prática, doutor Geraldo, o PPP, muitas das vezes, ele não vem preenchido da forma correta. Perfeito. Mas sobre essa forma correta... as empresas, ou quem faz ali, o técnico do trabalho, ou o médico do trabalho, engenheiro do trabalho, são os profissionais adequados para fazer que o PPP, ele é preenchido com base em outro formulário, geralmente no LTCAT. Não é CAT, gente. É LTCAT, tá? E aí, ele copia o que está no LTCAT, porque ele faz um estudo de todo e ele pega só o que vai para o PPP e já coloca ali. Perfeito. E muitas vezes ele não é preenchido de forma correta. Sem dúvida. E aí, sobre essa questão, então, dos dois pontos que eu queria destacar aqui, para a gente aqui esse nosso encontro, é que existe uma necessidade de preenchimento formal, regular, e existe também uma questão das regras materiais do preenchimento desse formulário. Em relação às regras formais, bem recentemente tem uma alteração que eu chamo a atenção aqui, que são coisas pequenas, mas que existem ali na instituição normativa. Eu me refiro aqui ao uso do CPF do responsável pela assinatura do PPP. Na IN 128 de 2022, é o CPF que deve lá constar. Trazer agora, inclusive tem até a 128, na anterior, na 77, nas outras todas. Era o quê, doutor? Ele poderia colocar lá o NIT, ou uma identificação, com o CRM, com o registro de conselho de classe. Perfeito. Tá? Mas ele tinha que ter a identificação do profissional habilitado que pudesse preencher. E a gente tem 2 tipos de preenchimentos aqui, né? Nós temos, então, portanto, o responsável pela empresa, né? Ali que tem a procuração específica para poder assinar aquele documento. E ele, hoje, pela IN 128 de 2022, ele tem que colocar o CPF. Na IN 77 de 2015, nós tínhamos o NIT, né? Que era o que a IN falava. Ela dizia que era o NIT que deveria ser oposto ali no documento. E dentro do campo de preenchimento, nós temos 2 campos ali que são preocupantes para a gente aqui que na hora de fazer a aferição desses agentes nocivos. Trata-se do campo de registros ambientais, onde nós temos o responsável pelo registro ambiental e num outro campo nós temos o responsável pela monitoração biológica. E muitas das vezes, né, doutor Osmaneres, a empresa não nos fornece os dados de quem deveria estar ali. E por que eu digo de quem deveria estar ali? É porque, às vezes, se coloca ali alguém que sequer tem a habilitação para poder estar ali naquele campo. E aí não tem validade. Não tem validade jurídica, Isso, né? não vai ter validade. Doutor Osmaneres, nos diga aí quais são os profissionais que podem constar ali para poder os nossos Os profissionais que vão estar lá
são habilitados a constar no PPP como responsável técnico, que esse é o principal. O responsável biológico, doutor Geraldo, nem é mais necessário. Pode se constar ou pode não, porque são alguns campos que tem nesse PPP, nesse formulário, em que lá você tem, geralmente tem no 14, no 15, no 16, que vão estar lá. O 14 é a psicografia, que é as atividades, todas as atividades em que a pessoa exerce. No campo 15 é que ele vai estar lá os agentes nocivos, né? Em que ele foi exposto ou que ele está exposto no ambiente de trabalho. E no 16 lá é dos responsáveis técnicos, que é o médico do trabalho ou engenheiro do trabalho. Médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, pessoal. Fiquem atentos a isso, né? Lembrando que o médico do trabalho, ele tem um CRM, né? Ali poder cadastrar. Ele tem que ter, trata-se de um médico. E o engenheiro é aquele que tem a especialização, né? Não, lembrando que o engenheiro de segurança do trabalho, né? Eu fazendo um estudo em que eu fiz um atendimento de um cliente, eu fui pesquisar quem é um engenheiro de segurança do trabalho. O engenheiro de segurança do trabalho, na verdade, é uma especialização, é uma pós-graduação que existe para os engenheiros de uma forma geral. Então, ele é engenheiro civil, ele pode fazer a especialização e se tornar um engenheiro de segurança do trabalho. Assim como um engenheiro mecânico ou qualquer outro, ele pode ter essa especialização. Doutor isso Geraldo, é o que eu habilito. Para a gente trazer aqui para o pessoal conhecer, que a gente falou lá no início das mudanças da legislação, né? Então, assim, eu vou pontuar aqui alguns decretos para você ver a quantidade de legislação que afeta as aposentadorias especiais. Então, aqui nós tivemos um decreto 53.831 de 64, em que ele trazia ali duas formas para enquadramento. Uma era a lista dos agentes nocivos e a outra era a categoria profissional. Então existia, gente, aí antes, você bastava exercer aquela profissão que estava lá enquadrado para você ter direito a uma aposentadoria especial ou uma regra especial. Era muito simples. Ela também depois veio com uma mudança, depois posterior, foi com o decreto 83.080 de 79, que praticamente reproduziu isso. Mas lá na frente nós tivemos o decreto 2.172 de 97. Já aí... surgem os agentes nocivos, a identificação pormenorizada. E deixa de ter, a partir de 28 de abril de 1995, a consideração de exposição por categoria profissional. É uma lei, na verdade, é a lei... Não, na verdade, é a Lei 9.032 de 95, que modificou. Que é o divisor de águas, né? Isso. A Lei 9.032 de 95, ela trouxe na sua redação uma disposição que passou a exigir a exposição não habitual, permanente e contínua. É essa redação do texto de lei. Aí vamos lá, pessoal. A gente tem que ter aqui uma ideia de hierarquia das normas, né? Por que não são os decretos que põem fim ao enquadramento na categoria? Porque decreto, pessoal, não é lei, tá bom? Decreto é regulamento da administração pública. É dizer, ela regulamenta, o decreto ele regulamenta a lei. É dizer, se a lei ela não trazia essa exigência da exposição contínua, não habitual e permanente, então o enquadramento poderia ocorrer da categoria. É tanto que esses decretos que a gente acabou de elencar aqui para vocês, o 53.831 de 64 e o 83.080 de 79, eles conviveram juntos. Olha só, eles não subrogam, né? Não é porque surgiu o 83 que o 53 acabou. O 83, ele é posterior? É de 79. Mas se houvesse um enquadramento lá no decreto de 64... ainda assim o enquadramento poderia estar utilizando. Ele não pôde, foi quando surgiu a lei 9.032 de 95, que colocou um pé de areia. Uma pá de cal no assunto. Dizendo, olha... agora não pode mais. Agora você vai ter que provar algumas coisas. Perfeito. E não mais por categoria. Mas 95, doutor Osmaneres, por mais que a lei traga, a lei é forte, é como a gente falou, sim, mas a lei não é suficiente. Porque a lei ela passou a fazer a exigência. Mas cadê o regulamento? E esse regulamento demorou
Demorou, pessoal. 95, ó. 2 anos depois, né, doutor Osmanelli? Isso. É que veio lá a regulamentação. E aí algumas atividades, que a gente não vai elencar aqui agora, também passaram a ter, e até passaram a ter aí um enquadramento da categoria profissional só lá de 97. Não permaneceu de 95 até 97 fazendo esse enquadramento de função. A gente tem até decisões, né, doutor? Sim. Tem até decisões nesse sentido. Depois e que disso, pese não ser muito comum. Pra gente não ficar preso aqui à legislação, veio o decreto 3.048. Mas fale aqui uma coisa que eu acho interessante, né? E isso é uma coisa curiosa pra gente aqui. A gente faz esse papo aqui, porque esse papo aqui, ele realmente é um papo de gente madura, né? O doutor Osmanelli e eu mexemos com isso todo santo dia, né? Todos a gente tá lá. E o cliente que chega na nossa mesa com um papelzinho bem velhinho lá, formulário SB40. Dá para utilizar ele hoje? DSS 8030. DSS 8030. DIRBEM 8030, outro formulário que era muito utilizado, né? Gente, ó, o PPP, que é o Perfil Profissional Gráfico Previdenciário, até o nome é longo de falar, né? Ele só veio a passar a existir, até a existência dele de validade lá em 2003. Tá? Anteriormente, tinham esses outros formulários e que eles traziam validade, sim. Porque eles estavam lá, o INSS geralmente podia validar ele ou não quando mandava, a empresa mandava, ele validava, porque é responsabilidade dele validar. Essa prova de fiscalização, doutor Geraldo, é do INSS. O formulário era dele. Né? Então, ele tinha plena validade. Quem tiver esses formulários aí, quem já trabalha há algum tempo e que trabalhou exposto a algum agente nocivo, pode ser frio, calor, temperatura, pressão atmosférica, ruído, qualquer agente nocivo, e que ele possa ter um enquadramento, e que aí a gente é bom até esclarecer aqui que tem alguns que são quantitativos, que tem que ter a quantidade. Já outros são qualitativos, que é no caso aqui dos profissionais da saúde. O dos profissionais da saúde, que é o agente biológico, se eu for pegar o agente biológico, ele é qualitativo, basta ter. Que nem aqueles agentes nocivos de algumas substâncias que são tidas como cancerígenas, como, por exemplo, o benzeno. O benzeno está lá na lista da LINAC, que é uma lista de agentes nocivos que são cancerígenos, reconhecidamente cancerígenos. Nós temos 3 grupos lá, né? O grupo 1, o 2 e o 3. O 1 são os reconhecidamente cancerígenos. Os 2 são potencialmente cancerígenos. E o 3 é o mais difícil, né, de ser reconhecido. Mas, como bem o doutor falou, aqueles que estão no grupo 1... E aí há um problema de atualização em relação a essa lista. Porque essa lista é uma lista internacional, pessoal. É uma lista de reconhecimento dos agentes cancerígenos. Na verdade, o INSS, ele deveria atualizar, né, o seu decreto na mesma velocidade que a LINAC vem sido atualizada. Contudo, isso na prática realmente não acontece. Agora, o doutor falou de um agente, e eu tenho uma coisa curiosa que eu queria até a gente trazer aqui na nossa mesa para a gente conversar, sobre um agente que me causa espécie. Trata-se da poeira sílica, né? Muito presente para a gente que trabalha aqui na parte portuária, muito mais na parte de transporte de minérios, de ferro. Quem trabalha com minério de ferro. Porque a poeira sílica é lá presente. Pois é. Ela devasta o corpo humano. Sem dúvida. E ela é reconhecidamente cancerígena, tá lá, né? Que essa poeira mineral, ela tá reconhecida como um agente reconhecidamente cancerígeno. Contudo, quando você pega os PPPs em que ela aparece, lá tem uma dosimetria de NG cubo. Isso, que pelos gravimétricos que é medido, né? Que absurdo, né, doutor? E assim, alguns agentes, o INSS quer que traga a quantidade. É um absurdo. E se ela não tiver lá com a quantidade que excede o que fica potencialmente nocivo à saúde, ela não enquadra como agente nocivo especial a dar direito a ensejar a aposentadoria especial, ou até mesmo, doutor Geraldo, trazer aqui que a gente pode pegar esse tempo especial e converter no tempo comum. A gente vai tratar um pouquinho ali na frente. Né? Então, tem alguns agentes nocivos que a gente tem que trazer e verificar que ele tem a quantidade. Então, ele tem que passar daquela quantidade. Só para fazer um exemplo, que aqui, o ruído. O ruído é muito comum. O ruído.
E aí tem épocas da lei que o ruído era de 80 decibéis, depois aumentou para 90 decibéis. E atualmente, eu digo atualmente, é de 2003 para cá, que está em 85, acima de 85 decibéis. E ainda tem confusão com relação a isso, viu, doutor Geraldo? Tem muito. Qual era a técnica de medição, se era da NR15... Se era NHO01 da Fundacentro, que é uma fundação que traz esse estudo de higiene ocupacional, né? Então tem tudo isso. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, tem um porque repetitivo, eu quero... vamos Mas isso aí a gente vai tragar, porque eu quero falar com os profissionais da saúde. Da saúde, perfeito. Né? Então, vamos passar para os nossos profissionais da saúde. Mas antes disso, para a gente complementar, a gente falou aqui da legislação que era do passado. E agora, doutor Geraldo, como ficou com uma reforma da Previdência, daquela grande reforma da Previdência, para você que nos ouve e nos assiste, e que é interessante ver todos os nossos episódios anteriores, e que a gente traz um monte de insight, um monte de coisa falando aqui da área previdenciária, e a gente vai ligando um com o outro. Perfeito. Né? E aí, como que teve aquela grande reforma da Previdência, que é da Emenda Constitucional 103 de 2019, que passou a valer a partir de 13 de novembro de 2019, que trouxeram várias modificações, inclusive aqui na aposentadoria especial, doutor Geraldo. E aí nós vamos ver agora. Mas antes, vamos dar um brinde aqui com as nossas canequinhas, né? Olha o nosso café aí, pessoal. Com categoria. Vamos molhar o bico. Verdade. Porque a gente fala demais. É verdade. Olha, respondendo a questão que a gente levantou aqui há pouco, sobre os documentos antigos, pessoal, eles podem ser sim utilizados. São válidos. Eles são válidos, tá bom? A gente pode usar o documento antigo para provar o tempo antigo. Naquela época. Nós não podemos usar o documento antigo para provar o tempo novo. Fazer, na verdade, usar aqueles formulários, o modelo do formulário antigo, tá? Do SB40. Ele pode. Se ele já tiver o documento em mãos, vai servir. Nesse formulário, eu não posso mais fazê-lo a partir da existência do PPP. Perfeito. Tá? Mas o PPP pode provar todo o período, até o período de trás, que é importante. Perfeito. Então, hoje, se você da mesma empresa trabalhou lá com exposição a agente nocivo, hoje o que vai ser emitido é o PPP. Perfeito. A evolução legislativa deve ser lida no tempo, né? Você tem... Então, se você tiver, você que nos assiste aí, o formulário SB40, lá do período que você trabalhou lá atrás, guarde-o com todo carinho e cuidado. Ele vai servir como prova desse tempo social. Eu encontro ainda, viu? Né? Vários deles a gente encontra. A gente encontra, sem dúvida. Tem trabalhadores que guardam aquilo. Eu digo, guarda isso, que é ouro. É ouro. Porque nós vamos usar. Sem dúvida. Em relação ao agente nocivo do calor, eu já cheguei a ver um formulário SB40 que ele é muito bem redigido, pessoal. O calor, assim como o ruído, ele também tem uma faixa de sua tolerância. Lá é 25, 26 e 27. Ainda tem um tempo de mas o IBUTG ele se aplica de acordo com as horas trabalhadas. O grau de trabalho. Se muito tempo sentado, muito tempo em pé. Ao trabalho, como é que é. Tu já fundamentou uma situação dessa? Olha, para isso tu dizer lá, o cara que trabalha muito tempo em pé... Assim, porque se ele trabalha sentado, rapaz, isso é muito... Ele está até afetado agora. Tem uma afetação. E para ser sincero, doutor Geraldo, esse é um dos mais complexos se tem. Com certeza. Tá? Então, nós vamos trazer aqui o que a reforma da Previdência trouxe. Para o profissional da saúde, vamos ver os impactos dessa mudança. Para todos que são da aposentadoria especial, né? Perfeito. Então, a reforma da Previdência, ela trouxe agora, que eu trago aqui, um retrocesso social, doutor Geraldo. Porque a partir da reforma da Previdência, ela instituiu uma idade mínima, ela trouxe regra de transição, trouxe algumas regras que vão ficar permanentes, e ainda para uma legislação complementar que ainda tem um projeto de lei, que está no Senado, tá? Que vai regulamentar a aposentadoria especial, que tem esse projeto de lei complementar para regulamentar. Mas trazendo aqui da forma prática e simples, o que mudou? O enquadramento de categoria profissional, ela foi agora constitucionalizada. Anteriormente estava naquela legislação que nós falamos de 95. Agora está dentro da própria Constituição Federal, dizendo que não cabe... É proibido. Mais enquadramento por categoria profissional. E isso é uma involução, não é uma evolução, né? É o que eu chamo de retrocesso social. Retrocesso. Trazendo esse pedaço dessa parte aí, primeira que eu estou trazendo, eu fiz agora recentemente um estudo sobre as aposentadorias em outros países. E se você for pegar, que geralmente nós podemos colocar aqui que são alguns mais evoluídos ou que já tem mais tempo
sobre aposentadoria especial, os da Europa, até hoje lá, doutor Geraldo, nós temos o enquadramento de categorias profissionais. Até hoje. É uma evolução. Eu fiz esse estudo. Tem até um livro da doutora Adriane Bramante que fala da aposentadoria no Brasil e que lá ela faz um comparativo com as outras legislações, com as estrangeiras, legislações estrangeiras e com vários países. Lá ela coloca Portugal, Espanha, França, aqui da América do Sul também, a Argentina. Ela coloca. E ela faz esse comparativo também nesse estudo dela, que eu acho que foi até um tema do doutorado dela, se eu não estou bem enganado. Mas eu também fiz esse estudo agora recentemente, também utilizei o livro dela para poder fazer esse aprofundamento e essa comparação de como nós temos no Brasil hoje e como é que é lá fora. Então, está constitucionalizado. Não é possível mais fazer o enquadramento. E você sabe que para mudar as regras da Constituição Federal, ela é bem rígida. É bem mais difícil. É mais difícil. Eu teria que fazer uma nova reforma. O que mais que nós temos? Eu falei aqui que ela trouxe uma idade mínima e um tempo mínimo de exposição aos agentes nocivos. Eu trouxe aqui também que ela proibiu agora, doutor Geraldo, a conversão do tempo especial em comum, mas só a partir da reforma da Previdência. O que eu quero dizer com isso? Quando eu vou falar que a aposentadoria especial pura, que são aqueles tempos em que a gente pode trabalhar exposto ao agente nocivo, e quando eu não fechei aquele tempo, doutor Geraldo, que esses tempos eu ainda não disse, pode ser de 15 anos, 20 anos e 25 anos. Vai depender de quê? De algumas épocas das categorias ou dos agentes nocivos em que estava exposto. Porque o sentido da legislação, da lei, é proteger o trabalhador, doutor Geraldo. É a proteção do trabalhador. Esse que foi criado o sentido dessa lei. Para proteger, para se afastar o trabalhador que está exposto àquele agente nocivo, que é prejudicial à saúde, mais cedo. Tirar ele daquela exposição, porque ele vai já falecer. Antigamente morria muito mais rápido no trabalho. Se a gente pegar aquela revolução industrial, olha quantos e quantos não morreram. Ali, as máquinas que decepavam e tudo, outras formas que trabalhavam com a insalubridade, uma periculosidade muito bem forte ali, né, naquele período anterior de revolução industrial e até hoje ainda tem. Então, essa é a ideia da lei, foi para tirar o trabalhador do agente nocivo. Afastar ele e deixar ele já aposentar antes. Seu tempo de vida é reduzido, né? E aí a gente fazendo essa explicação, dos de 15 anos, geralmente a gente dá aquele exemplo clássico, que são os trabalhadores do subsolo, estão lá debaixo da terra, que estão sem o calor, sem a exposição do oxigênio, a luz do dia, ele passa horas e horas fora, que tem lá, ali embaixo da terra é insalubre. O risco de acidente é mortal. O risco de acidente. Então, para esses profissionais, são 15 anos. Tem o outro, que é de 20 anos. Abscesto. Que são que ele está exposto ao asbesto. E tem um período da legislação, como tu falaste de sílica, que a sílica também era de 20 anos. Sim. Tá? Então, esses são os clássicos que a gente traz. Mas depois vem os de 25 anos, que são todos os outros agentes nocivos que são enquadrados. Muito dificilmente. Então, se você tirou esses dois, você vai cair nos 25. Se for chutar, quando você tiver um caso concreto, você que é advogado, que está nos assistindo, se você for chutar... Pega os insights aqui da gente. Chute sempre nos 25 anos, porque é muito difícil de encontrar o de 15 e o de 20 anos. Na verdade, ele tem que se especializar, estudar, verificar a norma, verificar os anexos da legislação, porque tem os anexos lá, e aí ele vai poder ter lá um enquadramento. Perfeito. E aí, o que eu estava falando aqui? Da proibição da conversão do tempo especial no tempo comum. Então, se ele trabalhou com exposição a um agente nocivo, e aí ele não completou aquele tempo, vamos dizer, no exemplo de 25 anos dos profissionais da saúde, mas ele trabalhou 20 anos, esse tempo especial, da atividade especial, ele pode ser convertido, doutor Geraldo. E aí tem uma tabelinha na legislação. Para o homem, é de 1,4. Para 25 anos. Para 25 anos. E para a mulher, eu vou tratar só desse. Certo, e para a mulher, de 1,2. Aí você vai dizer assim, mas para a mulher é injusto porque é menor. Mas não. Ela se aposenta antes. Porque ela, por tempo de contribuição, o homem se aposentava antes, com 35 anos de contribuição. E a mulher com 30. Então, na hora de eu fazer esse cálculo, dá no mesmo padrão. Não a matemática não vai ter discriminação nesse ponto. É interessante a gente falar sobre isso aqui, porque
no nosso, acho que foi o penúltimo, antepenúltimo encontro em que recebemos aqui a doutora Ilza Paixão. Um grande abraço, doutora. Se estiver nos assistindo aí, nós falamos... Ela não perde. Ela não perde, né? Ela não perde. Nós falamos sobre a igualdade material, que era objeto de uma decisão lá do ministro do Supremo, Flávio Dino. E nessa ocasião, a gente falou sobre as implicações dessas decisões, inclusive sobre a idade mínima da mulher e do homem. Da mulher e do homem. Desigualdade. A desigualdade que existe, de que forma isso afetaria o outro benefício, que é a aposentadoria especial. Porque na aposentadoria especial, essa faixa etária, ela é a mesma de homem e mulheres, né? É um ponto que nós vamos trazer já com a reforma. Isso, como é que se comporta. Agora, interessante notar o seguinte, em relação ao tempo de contribuição, então, a despeito da idade de homem e mulher em aposentadorias especiais serem a mesma. Na verdade, a idade ser a mesma. Verdade, não existia a idade mínima. Isso, não existia. Passou a existir. Só que passou a existir com a reforma da Previdência. Com a reforma da Previdência. Então, todo mundo que está a partir de 13 de novembro de 2019, que nós já completamos agora, passou tão rápido, 5 anos. É muito rápido. Não é? Agora, doutor Geraldo, a reforma da Previdência fez um retrocesso social e incluiu uma idade mínima. Perfeito, perfeito. Mas em relação... E aí, essa parte da desigualdade material aí que veio. Isso, perfeito. Mas em relação ao tempo de contribuição, não há de se falar em desigualdade, né? É 15 para qualquer um dos 15, 20 ou 25 naquela atividade para qualquer ambos os sexos. Não, eu me refiro aqui à questão do tempo de contribuição e da aplicação do fator de conversão. Né? Quando a gente faz o fator de conversão de 1,2 da mulher e de 1,4 para o homem, para aqueles agentes que são de 25 anos, a aposentadoria especial, não existe uma ofensa a essa igualdade material, porque esses fatores incidem em bases de contagens diferentes, né? O 1,2 incide sobre um total de contribuição 30 anos. E que era um tempo de contribuição, porque eu vou converter para... Perfeito. O que é essa conversão? Ele vai pegar aquele tempo trabalhado, que eu gosto de dar sempre um exemplo, que eu digo que é clássico meu. Se uma pessoa trabalhou 10 anos exposto a um agente nocivo que está enquadrado nos 25 anos, esse agente nocivo, ele trabalhou 10. Se ele for homem, ele vai converter, ele vai passar para 1,4 esses 10 anos, então ele vai passar a ter 14 anos, aumentar 4 anos a mais. E aí, para uma aposentadoria por tempo de contribuição, que é de 35 anos para o homem, faltariam ali só 21 anos. No caso da mulher, ela dos 10, nesse mesmo exemplo, ela vai passar para 12. Só que aí ela vai faltar quanto tempo? Para os 30 anos e não 35, porque uma mulher é 30 anos de contribuição. Ela vai faltar ali 18 anos. Tá? Então, a regra ela está proporcionalmente igualada. E aí é interessante a gente trazer aqui, doutor Geraldo, para a gente falar dessas regras novas do que nós temos, que com a reforma da Previdência ele trouxe uma regra de transição. Nessa regra de transição, doutor Geraldo, ele colocou a idade mínima, o tempo de contribuição e mais o tempo de exposição ao agente nocivo. E aí ele botou em pontuações, para simplificar. Ficou 66 pontos, 76 pontos e 86 pontos. 66 para quem estava exposto aos 15 anos do agente nocivo de 15 anos. Para os de 20, 76 pontos. E para os de 25, 86 pontos. Que vai somar aí com a idade e o tempo de contribuição para poder ele conseguir se aposentar. E eu vou dar um exemplo depois sobre isso aí. Bem bacana, de uma enfermeira também. Depois dessa regra de transição, doutor Geraldo, de forma bem simplória, falando aqui para que todos possam entender, também veio com a reforma da Previdência a regra permanente. Nessa regra permanente, ele vai impor, porque antes como eu dito, não existia idade. Não existia idade. E aí ele vai impor uma idade mínima. Ele vai impor para aquelas atividades exercidas nos agentes nocivos de 15 anos, ele só se aposenta se ele tiver 55 anos de idade. E aqui eu trago um exemplo, doutor Geraldo. Eu gosto de dar um exemplo no dia a dia. Como a Constituição Federal de 1988, ela permite o trabalho a partir dos 16 anos, eu dou esse exemplo básico para a pessoa ver e notar que ela poderia se aposentar muito cedo. Vou dar um exemplo. Com 16 anos, um garoto foi contratado para trabalhar
no subsolo, numa questão de mineração, que tinha que fazer escavação e tudo mais, e ele passava aquelas horas de trabalho lá embaixo da terra. E assim ele trabalhou, doutor Geraldo, dos 16 até os 31 anos, naquela atividade. E aí, se ele estava lá enquadrado na categoria profissional ou no agente nocivo de exposição, com 15 anos ele aposentava, com tempo de contribuição de 15 anos. Então, aos 31 anos, ele estava aposentado, jovem. Teria condições. Porque aqui a gente não trazia idade. Com a reforma, ele veio impor uma idade mínima. E aí, trazendo aqui como é que é a regra permanente, doutor Geraldo. 55 anos para quem estava exposto a agentes nocivos com 15 anos de exposição. Por de 20, ele tem que ter a idade mínima de 58 anos, doutor Geraldo. E para quem estava nos de 25 anos, que é o caso de você, profissional da saúde, que conhece alguém aí, manda isso aqui para eles. Compartilha esse link para que ele saiba que agora ele tem que ter uma idade mínima de 60 anos de idade. Olha como impacta, né? A diferença faz. E o exemplo que eu ia te trazer é assim. Eu tenho uma enfermeira, uma técnica de enfermagem. Técnica, pra gente não ficar só na enfermeira. Então eu até fiz um cálculozinho aqui, colocando que em 2021, ou seja, pós-reforma da Previdência, ela completou 25 anos na atividade de técnica em enfermagem, trabalhando nos hospitais, né? E aí ela tinha 50 anos de idade. Aí ela disse assim, oba, completei 25 anos, vou me aposentar. Doutor Geraldo, ela não aposentou. Porque os 25 anos trabalhados, e ela tinha 50 anos de idade. Ela, 25 anos trabalhada, foi completada em 2021. Pós-reforma da Previdência. Em que ele passou a não mais contar, como eu falei aqui, o tempo especial convertendo em comum, ele passou a ser como se fosse 1 para 1. E não mais com aquele 1.4 nem 1.2. E aquele período que ela trabalhou no tempo exposto ao agente nocivo, ela só completou o tempo posterior. E aí precisaria de quê? Da idade mínima, doutor Geraldo. Sim. Ou então entrar na regra de transição, que precisa dos pontos. E aí, no caso dela, ela precisava ter 86 pontos. Então, ela tinha 50 anos, mais 25 anos de trabalho exposto ao agente nocivo biológico, ela tinha 75 pontos. Ela precisava de 86. Ou seja, ainda precisa mais ter 11 pontos. E aí, esses 11 pontos não é 11 anos, tá? É 11 pontos. Porque se ela continuar evoluindo com a idade que ela vai passar, e o tempo de contribuição vai ficar ali na regra prática a metade disso. Mas olha só que ela teve, doutor Geraldo, aqui, então, que ela vai ter que continuar trabalhando para poder se aposentar nessa regra da aposentadoria especial. Olha só como impactou a reforma da Previdência. É um retrocesso. Sem dúvida, sem dúvida. Lembrando, pessoal, que a gente tem sempre que olhar a legislação aplicável, né, na linha do tempo, né? Porque quando a gente fala aqui sobre essa ideia de você observar a idade mínima, é necessário que o advogado, né, o profissional que está atuando aqui na programação previdenciária, fique muito atento sobre qual é o momento em que você está fazendo a conversão, porque a conversão de tempos especiais, ela acabou, como o doutor Osmar Neres bem falou aqui, com a reforma da Previdência. Contudo, essa conversão de tempo especial para comum, por um multiplicador lá do homem, que a gente acabou de falar que nos 25 anos é 1.4 e para a mulher é 1.2, ela é possível até o dia 12. Até 13. 13. Porque a partir de 14... É verdade. A vigência até o dia 13 de novembro de 2019. Você pode estar A gente pode estar contabilizando ela, o tempo especial, fazendo a conversão normalmente e contando ela. Perfeito. Depois dela, 1 para 1. Perfeito. É porque hoje, na atual conjuntura que nós temos aí, pós-reforma, emenda constitucional 103 de 2019, você não pode mais... A aposentadoria especial, ela só pode ser concedida quando você tiver o tempo integralmente especial,
né? De modo que não há de se falar mais em conversão de tempo especial para comum, Se né? tiver até antes da reforma, ele tem o direito adquirido. Adquirido, ele pode fazer a conversão. E aí ele pode tranquilamente, ou então fazer essa conversão em que ele possa se aposentar, vamos dizer, em uma das regras de transição da aposentadoria por tempo de contribuição. Perfeito. Que é um ponto importante. Hoje, quem trabalha, doutor Geraldo, com aposentadorias especiais, os colegas que trabalham advogados, quem milita nessa área previdenciária, nem sempre hoje, doutor Geraldo, a especial ou essa regrinha aí, ela pode ser a mais vantajosa em uma das regras de transição ou na regra permanente. Pode ser que ela não seja vantajosa e eu vou dizer o porquê, doutor Geraldo. Porque depois da reforma da Previdência, além de não ter idade diferenciada para o homem e para a mulher, porque ela colocou aqui, não colocou uma idade diferenciada e as mulheres aqui, pior ainda, perderam mais. Ele mudou a formulação de cálculo. A aposentadoria especial anteriormente, doutor Geraldo, ele pegava 100% da tua média. Sem o fator previdenciário. Sem fator previdenciário. Pegava aquela regra antiga, que era das 80% maiores, excluindo os 20% menores, e pegava aquele 100%. Perfeito. Hoje, doutor Geraldo, ela ficou na regra como é a atual das aposentadorias programadas. E como é que é a regra de cálculo das aposentadorias programadas? Você tira a sua média dos 100% de contribuição de julho de 94 para cá, e aí você vai aplicar. Se você tiver 15 anos de contribuição, 60%. E a cada ano a mais, 2%. Então, daí você já vê uma perda significativa no valor do benefício das aposentadorias. Porque se ele trabalhou 25 anos, doutor Geraldo, e aí ele sendo 15 anos para a mulher e 20 para os homens, que é a regra geral, se for uma mulher, ela vai ficar com quantos por cento? Então, com 15 anos de contribuição, ela tem 60%, e aí ela para os 25 são mais 10%. Então, aumenta 2% a cada ano a mais. Então, ela vai ter 20 pontos a mais. Então, ela vai ter 80% daquela média dos 100%. A pensão. Tô parecendo, sabe quem? O nosso... A Dilma. Mas eu acho que se pegar devagar, vai entender o que eu tô trazendo. O nosso convidado aqui não pode ser ela agora, viu? Não é o momento. E você não chame aí, a regra, você vê aí que há uma perda tanto no valor de inicial do cálculo, que é dos 100%, como também na formulação desse cálculo por benefício. Perfeito. Porque é 60% a partir de 15 anos de contribuição, para a mulher 20%, 20 anos de contribuição para o homem para aplicar os 60%, e a cada ano a mais aumenta 2%. Então, se ela teve 25 anos de contribuição, na regra da aposentadoria especial, ela pegava 100% daquela média anterior. Não tinha fator previdenciário. O que é o fator previdenciário? É um cálculo matemático que é feito, que leva em consideração expectativa de vida, idade, tempo de contribuição. E aí, se você aposenta mais cedo, o seu coeficiente cai, fica menor que 1. E aí esse coeficiente vai ser aplicado lá na tua média e ela vai reduzir o valor da tua aposentadoria. Perfeito. Isso aí ele não aplicava na aposentadoria especial. Então a aposentadoria especial era bem vantajosa. Sem dúvida. E hoje o que eu estava trazendo é que nem essa possibilidade, às vezes, ela pode nem ser tão vantajosa, doutor Geraldo. Então, os colegas que atuam no direito previdenciário têm que verificar se é mais vantajoso ele converter o tempo especial em comum e seguir nenhuma das regras da aposentadoria por tempo de contribuição. Perfeito. Porque ela pode ser mais vantajosa. A necessidade. Porque se ele pega uma regra de aposentadoria por tempo de contribuição de 100%, do pedágio de 100%, ele não tem fator previdenciário. Sem dúvida. E aí ele ganha, ele sobe o valor do benefício. Veja que a programação ela é indispensável para isso, né? A gente tem que tomar muito cuidado. Tem uma questão interessante aqui, né? E eu assim, a gente tem que sempre ter muito cuidado, porque assim, às vezes, em algumas situações, a regra atual é melhor do que a anterior. Tem que ver caso a caso. Você tem que fazer uma análise atuarial previdenciária sobre esse assunto. Mas aqui tem uma questão também... Mas na grande maioria, ela é prejudicial. Ela é prejudicial, sim. Na grande maioria. Sim. Mas é sempre o que a gente fala. No dia a dia, com os profissionais, você tem que analisar o caso,
pegar as informações concretas com cada um dos profissionais de saúde, qualquer um outro que vai lhe procurar, um segurado que vai pedir para que você faça essa análise, você tem que fazer aquela... Não é aquela coisinha rápida, não. Tem que perguntar tudo para ele saber onde trabalhou, como trabalhou, o que foi, o que fez, o que não fez, o que deixou de fazer, quanto tempo foi, o que ficou, o que não ficou. Perfeito. Doutor Geraldo, é importante a gente trazer aqui para os nossos podprevs essas dicas práticas de como tirar essas barreiras, né? A gente tentar evitar ao máximo de que tenha um indeferimento do seu pedido de aposentadoria especial, tá? Que ela não acabou. Ela ainda existe. Ainda existe, perfeito. Tá? Mas tem outras regras. Então, você que trabalha exposto a algum agente nocivo, trabalha com algum agente periculoso, apesar de que a reforma da Previdência, a última grande reforma, ela tirou a expressão periculosidade. Ela retirou de lá. Mas ela ainda é utilizada, tá? Por exemplo, quem trabalha com eletricidade, que está acima de 250 volts, pode pleitear? Pode. Vigilantes, a aposentadoria dos vigilantes, né? Que a discussão está hoje, se está com uso de arma ou não, se é possível enquadrar ou não, né? O que a gente recomenda? Que você veja no RH da empresa, ou veja naquela empresa que você está trabalhando, se ela fez o LTCAT ou qualquer outro laudo técnico para verificar todo o ambiente, todo o trabalho que está lá, solicite o seu PPP e lá você já vai ver se ele já está de forma correta preenchida. Leve para o profissional habilitado que sabe fazer essa verificação para que você no futuro não tenha uma surpresa, como foi o caso daquela enfermeira que eu contei lá no início. Perfeito. Então é importante isso. Se não tem, você pode até mesmo, doutor Geraldo, notificar o Ministério do Trabalho e Emprego para que fiscalize, notificar o INSS para que ele fiscalize aquela empresa, para que então tome as medidas cabíveis necessárias para que aquela empresa possa fazer o laudo técnico, que muitas não têm. E assim é o nosso combate no dia a dia. E uma dica prática aqui, doutor Geraldo, que eu vou trazer para os podprevs, para quem milita na área previdenciária, isso aqui é importante, pessoal. Quando você pegar um PPP que precisa passar por uma correção, que ele está preenchido de forma equivocada ou incompleta, entre em contato diretamente com o RH da empresa e com o setor de técnico e segurança ou quem elaborou, para que você possa estar pedindo para que a empresa corrija ou faça aquela substituição ou aquela inclusão de que não está constando lá no PPP. Então, aqui é muito importante para você, segurado, falar isso para o profissional, para o advogado, para quem vai fazer a sua aposentadoria especial ou a sua conversão lá com o tempo, de contar como que é a sua atividade, qual é a sua função, o que você faz, qual agente está exposto, para que a gente verifique se o PPP, doutor Geraldo, que na sua grande maioria, ela é feita de forma equivocada. Perfeito, perfeito. E hoje, trazendo um pouquinho mais, hoje os PPPs passaram a ser eletrônicos. É verdade. Então você consegue constar de forma eletrônica também. Algumas empresas ainda não adotaram, mas outras já fazem. E aí tá um grande perigo, porque quando ela lança lá, diz, não, aquele dali que tá o correto. E aí você vê que não. Aí pode ser passível até de uma perícia judicial. E aqui, por recomendação, colegas, ou quem nos assiste que está aqui, eu sempre coloco esse ponto de que quando você vai lá na empresa, solicita e ela não faz essa correção, você tem a previsibilidade de que ela está errada, você pode ir na Justiça do Trabalho. Esse é o meio mais, vamos dizer, o mais simples ou mais justificável do que você levar para o âmbito da Justiça Federal, mas sim na Justiça do Trabalho, para que ele possa fazer aquela correção do PPP. Perfeito. Avançando aqui no nosso café de hoje, a gente vai trazer aqui agora recentes decisões sobre esse assunto. E essas decisões que nós vamos tratar aqui agora, elas têm grande relevância para a questão aqui do profissional da saúde, porque foi através de um repetitivo, pessoal. Um julgamento que é sujeito ao rito dos repetitivos, portanto, de natureza ali vinculante, na Turma Nacional de Uniformização. STJ.
Tem a do STJ que foi... E eu vou trazer também do Conselho de Recurso da Previdência. Perfeito. Porque pra gente ter as 3 visões. Isso, das 3 casas, né? A Corte Superior, para quem vai aí pelo rito ordinário, a TNU para quem está no juizado e o Conselho de Recursos da Previdência para quem recorre na via administrativa. Ok? Então, pessoal, aqui é o tema 211 da TNU, tá bom? Esse tema, ele tratou, portanto, que os agentes biológicos, a sua presença, a mera presença do agente biológico é suficiente para ensejar, portanto, o reconhecimento daquele tempo como especial. Então, é dizer, mesmo que haja utilização da EPI eficaz, mesmo que você esteja lá no nosocomio trabalhando com máscaras, luvas, a simples presença do agente biológico ali, ele por si só vai te trazer essa possibilidade de ter o tempo reconhecido, porque, segundo a TNU, esse EPI ele não é suficiente para elidir a exposição ao agente nocivo. É dizer, qualquer acidente que houvesse ali com a luva ou com o uso da máscara, e é comprovado que ele não afasta 100% o contato do agente biológico, né? De modo que essas pessoas elas podem ser, o tempo todo, estão sujeitos ali a uma contaminação. Falando isso, doutor Geraldo, a gente lembra até agora recentemente a pandemia. Sem dúvida. Muitos morreram. E olha só, não só as pessoas, mas quem está aqui na linha de frente, para quem cuida da nossa vida, dos profissionais de saúde. Tive muitos clientes médicos que morreram. Que eles, além de estar ali para você ver que o agente biológico, ele é qualitativo, ele basta ter no ambiente lá. Só a sua presença. Todo mundo estava nessa época usando o quê? Máscara. Mas mesmo assim ele pegou Covid. Ele foi contaminado. Sem dúvida. A pessoa tá lá manipulando o técnico de enfermagem, o enfermeiro, tá lá manipulando uma seringa, uma agulha, um instrumento pérfuro cortante para fazer lá uma incisão, e ele tá com a luva. E aí, ele, por um acidente de trabalho, ele se corta e tá o sangue de uma pessoa que tá com uma doença contagiosa. Ele vai ficar contaminado, provavelmente? E não foi a luva que tirou, que é o EPI, equipamento de proteção individual, ou o EPC, que é equipamento de proteção coletivo, que diminuiu essa potencial ofensividade. Perfeito. Então é importante a gente trazer isso, porque a TNU já trouxe, não só nesse tema 211, como também em outros julgados, tá? Em que ele traz que você tem que verificar que nos casos de contaminação do agente biológico, prevalece lá o ambiente em que ele está exposto, mesmo que seja de forma esporádica. Perfeito. Mas há um caso de polícia aqui. Vamos lá. Caso de polícia. Caso de polícia. O caso de polícia aqui é o seguinte, pessoal. A Turma Nacional de Uniformização, em um julgado bem recente também, quando surgiu esse debate aí, ele criou um novo precedente em relação aos contribuintes individuais. Eu não estou falando aqui da afetação, tá bom? Eu tô falando do aqui... STJ até. Não, eu tô falando da TNU. Da TNU, Da sim. TNU. Olha só o que foi que aconteceu. O que acontece é o seguinte: o contribuinte individual, ele é o próprio empregador dele mesmo, né? Então, vamos falar aqui, estamos falando de profissionais de saúde, vamos falar aqui do médico, né? O médico tem uma clínica, né? Ele é um profissional liberal. E como tal, ele é autônomo, ele não é empregado, ele é o próprio empregador. E ele é o próprio empresário. E ele recolhe para a Previdência na qualidade de contribuinte individual. Não estamos tratando aqui da afetação. Estamos tratando aqui do PPP, da prova da exposição a agente nocivo. Pois bem, quando o médico vai preparar o seu PPP, ele contrata, né, um profissional habilitado, que é ou um médico do trabalho ou um engenheiro de segurança do trabalho, para visitar o seu ambiente de trabalho, né? O seu hospital, a sua clínica, seja lá o que for. Levar o laudo técnico, fazer o laudo técnico. Para preparar o LTCAT, que é o laudo técnico de condições do ambiente de trabalho. E quando ele prepara esse documento, o profissional habilitado, ele entrega, portanto, o laudo para que o próprio médico, prepare o seu PPP. Então, veja só. Quem prepara o LTCAT é o engenheiro de segurança do trabalho ou o médico de trabalho, né? É ele que tem habilitação para fazer esse documento. Que vai preencher o PPP.
Agora, quem faz o PPP, emite o PPP... Com base no LTK. É o próprio médico, é o próprio contribuinte individual, é o próprio empresário que emite esse documento. E na hora de emitir lá esse documento... Como pessoa jurídica lá da empresa... Ele pode... Então, veja só. O laudo, quem preenche o PPP não é o engenheiro de segurança do trabalho. Não, ele faz com base nesse documento. Com base, quem faz o PPP é o próprio empresário, é o próprio médico. Então, veja só, quando ele vai preencher e ele chega lá naquele campo lá, exposição a agentes nocivos, e esse é o caso de polícia, vocês acham que ele vai colocar lá que o EPI foi eficaz ou que ele não foi eficaz? Vai depender do que está no laudo técnico. Mas aí é que está a grande questão que chegou na Turma Nacional de Informatização. A grande maioria não seguem o laudo técnico, doutor Osmar. Eles vão de encontro ao laudo técnico e colocam que o EPI não era eficaz. E nesses casos, quando há dúvida, então há a possibilidade ali de bater nesse ponto e ter que trazer um outro documento. Não, perfeito. Mas o que foi que a TNU decidiu, né? Pontualmente. A TNU disse o seguinte: em relação ao contribuinte individual, a informação de que o EPI não foi utilizado, ou seja, não houve, ou que ele não era eficaz, não é suficiente para considerar o tempo especial. Por quê? A Turma Nacional de Informatização entendeu que o responsável pela emissão do PPP, que é quem deveria fornecer o EPI, ou seja, ele mesmo deveria fornecer para ele mesmo o EPI eficaz, ele não pode se valer de sua própria torpeza, de modo que esse tempo não pode ser considerado. Tá bom, pessoal? Agora, vamos lá. Em relação ao profissional da saúde, isso nos atinge, doutor? Não atinge, porque acabamos de ver aqui, numa decisão da TNU, que o agente biológico pouco importa se utilizou ou não o EPI. É porque ele é qualitativo, ele não é quantitativo. Beleza? O STJ até trouxe aqui, o ministro Sérgio Cuquina, que eu vou até fazer uma leitura aqui, ele decidiu que para os agentes biológicos, o risco contínuo é suficiente para caracterizar a especialidade, mesmo que a exposição não dure toda a jornada de trabalho. Então, ele entrou ali na UTI, fez lá o procedimento que tinha que fazer e saiu, ali já teria o direito dele a fazer essa especialização para ter o agente nocivo caracterizador da aposentadoria especial. Perfeito. E a gente tem também, doutor Geraldo, que a gente já está quase chegando para o final. Né? Estamos acabando. O do CRPS, que é o Conselho de Recursos da Previdência Social. Então, o que eu sempre falo, trago aqui dicas, essa é uma dica bem importante, e tanto para os segurados como para quem milita, na questão de aposentadoria especial, agente nocivo, o CRPS, o Conselho de Recursos, tem decisões muito boas. Muito boas. Então, vale muito a pena, doutor Geraldo, ao invés de eu judicializar, eu levar para o Conselho de Recursos, que muitas das vezes o Conselho de Recursos tem decisões melhores do que o do Poder Judiciário. E isso tem vários temas lá julgados. Inclusive, eu trouxe um aqui de atividade especial do médico agentes biológicos, que foi julgado pelo CRPS, né, no processo 44233-025-805 de 2020, dígito 93. É o acórdão 0979 de 2022. Lá, ele deu direito, doutor Geraldo, ao médico, no sentido de que considera as informações trazidas no PPP e no LTCAT juntado no processo como reconhecimento de um período de especialidade. Olha só, sem a questão de quantidade, sem nada. Tendo essa exposição, trazendo lá que ele estava exposto a fungos, bactérias, protozoários, ele já te dá o direito. Perfeito. Tá? E aí, é bem bacana. Então, a gente tem essa parte prática que... vai demorar no Conselho de Recursos da Previdência Social? Olha, o que eu trago como dica minha, prática, é que eu prefiro que demore, mas eu ganhe o direito do que eu ser rápido e perca. Sem dúvida. Então, é um ponto importante de decisão que deve ser tida ali, tá? Então, na grande maioria, esses últimos dias, aí eu tenho muito cliente que tem de atividade especial, doutor Geraldo. O INSS, por constância, não reconhece de forma fácil isso aí. E todos esses que eu tive, todos os que eu tive nesses 2 últimos meses, doutor Geraldo, todos, eu tive que entrar com recurso administrativo para levar para o CRPS. Perfeito. Reproduzindo também nessa mesma vertente aí que o doutor Osmar Neres acabou de falar, a gente também tem uma decisão, que é uma decisão recente,
ela é de um processo da segunda Câmara, da 15ª JR 0437 de 2023, que trata da aposentadoria também especial. E esse julgamento, ele criou um precedente dentro do CRPS em que se reconhece a eletricidade acima de 250 volts como um agente nocivo após abril de 95. Vejam só, gente. A questão da eletricidade no CRPS, ela é bem pacificada. Bem tranquila. Sendo que ela deixou de existir depois de 95, mas o INSS não considera, que esse é o ponto. Você só vai conseguir ter esse reconhecimento ou na via de recurso, na via recursal administrativa, Perfeito. ou na via judicial. Perfeito. Tá? Por isso que é bom, às vezes, fugir, né, do judicial ali e se prender no administrativo, porque você consegue mais facilmente. Chegamos ao nosso fim, né, de mais um podcast. Mais um podcast. E hoje nós não quisemos trazer nenhum convidado, porque esse tema é um tema que nós trabalhamos e somos especialistas nele. Então fica aqui a dica para os profissionais da saúde. Eles tiveram aí vários insights, várias dicas para como ele vai se precaver para ter o seu direito reconhecido. Eu acredito que foi muito importante esse episódio, a gente tratar dos profissionais da saúde, e muitas das vezes vão ter só eu e o Dr. Geraldo aqui para trazer esses temas que são importantes, que impactam na vida do segurado, na vida do cidadão, do dia a dia dele. E que temos vivência prática, não é, doutor Osmaneres? Além de termos aí a especialização também no direito empresário, nós estamos todo dia ali na labuta, né? Com certeza. Que não é nada fácil. Pessoal, muito obrigado por nos acompanharem até aqui. Eu e o doutor Osmaneres nos sentimos assim lisonjeados. Estar aqui no Café Previdenciário é uma das nossas grandes satisfações, né, doutor Osmaneres? Com certeza. Então você que é da área da saúde, que conhece alguém, manda aqui, compartilha o link aqui do Spotify, do YouTube. Não deixa de se inscrever no nosso canal. Seguir também a gente nas redes sociais do Instagram e do Facebook, que é o @Café Previdenciário SLZ. O doutor Osmaneres, @OsmarNeresJR e o @GeraldoSilva.adv. Esperamos todos vocês, mas na próxima sexta temos mais um encontro marcado. Valeu, gente. Muito pessoal. Obrigado. Um forte abraço, turma. Valeu. E a mensagem inspiradora que deixamos para você, querido ouvinte do nosso podcast, se encontra na Bíblia Sagrada, em Filipenses, capítulo 2, versículos 5-7 e 9-11, que assim diz: seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus, que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém.